Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos do canal Fazendo as Malas, morar na Espanha, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que eu sei que é polêmico, que eu sei que vai gerar um montão de comentários aí aqui embaixo, mas enfim, eu pensei, refleti muito e pensei, não, eu tenho que fazer um vídeo falando sobre isso, que é sobre os números do coronavírus no Brasil, tá? Antes de nada, quero deixar e repetir muitas vezes, porque hoje em dia, com a polarização política que tem no mundo, você não pode falar nada que as pessoas já, por mais que o vídeo não tenha conteúdo político nenhum, que não tem, que esse não é um canal de política e nunca vai ser, mas as pessoas já entendem, com base no que você dá uma opinião de um assunto, se você está defendendo ou não o governo, se você está falando mal de uma coisa ou outra, e não é o caso, tá? Não estou falando mal e não estou defendendo nenhum governo. Repito, não estou falando mal nem estou defendendo nenhum governo. Terceira vez, não estou falando mal nem estou defendendo nenhum governo, ok? Isso eu quero que fique bem claro, porque quem colocar comentário político ou vier com blá 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 embaixo com tonteria, eu vou apagar o comentário, porque não é o objetivo desse vídeo. Porém, ao mesmo tempo a gente tem que ser muito realista e muito equilibrado com as coisas. Não é pelo fato de que uma pessoa não tenha um posicionamento político sobre um assunto ou outro, que ela não pode falar sobre um assunto que não tem nada a ver com política, que é o caso dos números do coronavírus no Brasil, tá? Eu não sei por que cargas d'água a imprensa brasileira está querendo transmitir a ideia de que a pandemia no Brasil é um holocausto e uma matança tremenda e que os números são horríveis e que a pior condição que existe está no Brasil e que está tudo tão ruim que é... Não sei por quê. E vou dizer para vocês o seguinte, a situação no Brasil não está tão ruim quanto parece. Aqui 2 pontos. O primeiro, isso é um pouco da nossa condição como seres humanos. Enquanto algo não nos afeta diretamente, a gente não sente diretamente os efeitos disso. Enquanto vocês estavam assistindo Itália, Espanha e outros países sofrerem com o coronavírus, por mais que a gente vê as notícias e fala que pena, quanta gente morrendo, aquilo não chega dentro da gente porque até esse momento nós não estávamos sendo afetados. Agora a coisa torceu, agora infelizmente a situação mais complicada nesse momento é nos Estados Unidos, como aconteceu com vários outros países. O problema começou na China, a China foi o foco, depois passou a ser a Itália, depois passou a ser a Espanha, depois passou a ser os Estados Unidos e agora é a América do Sul. Ok? Então isso aconteceu em todos esses países que nós mencionamos. Então eu acho totalmente inapropriado utilizar isso com o objetivo que seja para infundir medo e desespero nas pessoas ou para dar a impressão de que a situação atual do Brasil é horrível e não aconteceu nada igual em nenhum outro país. Sendo que o que nós vimos acontecer foi o mesmo em vários países, vez após vez. Tá? Além disso, se você acompanha as notícias, você vai ver que a China está com outro brote do coronavírus. Nós não sabemos o que vai acontecer. Pode ser que diminua, pode ser que volte a ser um brote forte de novo. Então, isso só para mostrar que isso vai acontecer de novo. Aqui eu tenho certeza que nós estamos voltando à nova normalidade, vai ter brotes de novo, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é a situação do Brasil não está tão ruim como parece ou como querem fazer parecer, ok? É um pouco injusto você comparar simplesmente número de casos. E eu vou deixar isso muito claro. A Espanha é um país pequeno em comparação com o Brasil. Bastante pequeno. Em extensão territorial, eu acredito que caberia mais ou menos aí entre 15 e 16 Espanhas dentro do Brasil. Então é altamente incoerente eu comparar os números de casos do Brasil diretamente com a Espanha. Nós estamos falando de países de proporções diferentes. E se nós pensarmos em população, a população da Espanha ela é mais ou menos 6 vezes menor que a população do Brasil. Então, ainda que a diferença de população não seja tão grande, pensando em diferença de população, também é uma diferença. Se a doença, se uma enfermidade tem taxas de contágio, taxas de mortalidade, é óbvio, deveria ser óbvio para a maioria das pessoas, mas infelizmente não é óbvio que o número de mortes no Brasil vai ser maior. É óbvio. Há mais pessoas ali. É o que aconteceu, por exemplo, no caso dos Estados Unidos. A população dos Estados Unidos é maior. É óbvio que ia haver mais mortes ali. Se você está pensando que eu sei que muita gente vai pensar, mas
Esse aí já vem defender. De novo, não estou defendendo nada, eu estou citando coisas óbvias. E para mostrar para vocês como isso é óbvio, eu separei aqui, vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Um link que vai levar vocês a uma de muitas páginas que tem recompilado os dados de mortes, de contágios, de recuperados de coronavírus ao redor do mundo, tá? Tem várias páginas, vou deixar uma delas aqui. E basicamente o que eu fiz foi selecionar aqui 3, 4, 5, 6, 7 países da Europa, 7 países da Europa, para que se chegue mais ou menos à mesma população do Brasil, ok? E aí sim nós podemos fazer uma comparação justa, porque nós estamos comparando habitantes com habitantes, ok? Então, só para vocês terem uma ideia, para que chegue a mesma quantidade de habitantes do Brasil, eu tive que juntar 7 países da Europa. Os 7 países são França, Itália, Espanha, Bélgica, Portugal, Suíça e Áustria. Alguns de vocês talvez podem pensar, você escolheu os piores países. Não. Portugal a situação não foi tão ruim, eles tiveram boas medidas de controle. Suíça foi razoável, então aqui eu poderia ter escolhido inclusive outros países, mas não foi o caso, ok? E basicamente, a população desses países juntas equivale a mais ou menos 215 milhões de pessoas, tá? Eu digo mais ou menos porque se você for procurar no Google, se você for procurar em fontes diferentes, vai ter pequenas diferenças, isso é normal. Porque a gente não sabe qual é a origem dessa fonte, de quanto tempo faz. Às vezes é de 1 ano atrás, 2 anos atrás, mas mais ou menos 215 milhões de habitantes. E a população do Brasil, mais ou menos 213 milhões de habitantes, 215 milhões de habitantes, ok? Agora sim, nós estamos comparando de maneira justa. Não o Brasil com um país, ok? O Brasil com países que somados chegam à mesma quantidade de habitantes. Então, obviamente, nós podemos fazer uma comparação igualitária, tá legal? Se nós somarmos os casos confirmados em todos esses 7 países que nós mencionamos, nós tivemos nesses 7 países 830 mil casos mais ou menos confirmados de coronavírus. 830 mil casos. E no Brasil, a dia de hoje, está com mais ou menos 830, 840 mil casos também. Mais ou menos, ok? Aí aqui talvez você possa dizer, mas aqui os números do Brasil estão sendo maquiados. Bom, essa teoria tem dos dois lados. Tá? Tanto maquiados para cima quanto maquiados para baixo. Mas sinto informar que isso não passa só no Brasil. Aqui em todos esses países aconteceu o mesmo, tá? Aqui na Espanha não foram feitos testes em todo mundo, eu não fiz teste, minha avó não fez teste, a minha esposa não fez teste, nós tivemos o coronavírus, então não dá para saber se nós estamos computados nesse número ou não. Não dá para saber se isso foi para proteger, porque assim nós não precisávamos ir ao hospital e correr o risco de infectar outros, ou para diminuir o número dos casos, ok? Então esse mesmo probleminha também aconteceu aqui. Ou seja, se você vai vir me dizer que os casos no Brasil são muito maiores do que os que estão sendo informados, aqui aconteceu exatamente a mesma coisa. Então digamos que no Brasil na verdade não são 800 mil, é 1 milhão, 1 milhão e meio, aqui também houve mais casos, ok? Mas o que eu posso assegurar para vocês é que aqui também não se fez controle de todos os casos. Não se fez teste para todo mundo. Era impossível fazer testes para todo mundo. Aqui também teve problema de escândalo com testes que não funcionavam, tá? Então, o Brasil não é o pior lugar do mundo. E a Europa tampouco é o melhor lugar do mundo em tudo, certo? Bom, então, casos, aí a gente vê a questão de casos, tá? Equivalente. Muito bem, agora vamos para os óbitos. Se nós somarmos os óbitos desses 7 países da Europa, eles chegam a mais ou menos 105 mil óbitos. E hoje, no Brasil, mais ou menos 44 mil. Um detalhe, tá? Antes de você vir criticar, se você vai ver esse vídeo 5 meses depois, não adianta vir criticar o número, olha a data antes, porque esses dias teve um espertinho, entre aspas, aí, que veio querer começar a gerar uma discussão por um dado incorreto quando não era incorreto. O vídeo era antigo, então olha a data do vídeo antes de comentar. Mas a dia de hoje, mais ou menos 40, 42 mil mortos no Brasil. Sabe quantos mortos somou na Europa? Bom, já falei, né? Na Europa não, nesses 7 países, mais de 104 mil mortos. Então, se você comparar números equivalentes em população, você vai ver que, surpreendentemente, eu sou sincero em dizer, no meu caso, me surpreendeu, porque eu esperava que a situação no Brasil ia ser muito pior. Ia ser muito pior. Pela infraestrutura que tem, pelos problemas
no déficit na questão da educação, não, na questão da saúde no Brasil, e eu esperava que ia ser muito pior. Então, o que eu quero dizer com esse vídeo é, sempre que a gente veja informações, mesmo que seja na mídia, porque hoje em dia está mais difícil confiar na mídia do que no mentiroso, mas sempre que a gente veja informações, tem que ser muito criterioso, tem que filtrar as informações que a gente recebe. Porque a mídia promove informações de acordo com objetivos ou com, enfim, coisas que nós não sabemos. Qual é o objetivo dessa mídia? Qual é o objetivo, qual é a função disso? E lembre-se sempre que o medo é uma das maiores forças para motivar as pessoas a fazer coisas, seja ela quais sejam. Tá? Isso historicamente é comprovado. Sempre o medo está por trás da maior das nossas decisões. Para comprar coisas, para tomar decisões, para mudar de país, para fazer o que for. Então, se nota claramente que o que se está tentando fazer é gerar um pânico tão grande no Brasil e fazer crer que o Brasil é o pior país com os dados do coronavírus do mundo, quando na verdade não foi assim. E não é assim e não está sendo assim. Ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. É um vídeo diferente do que a gente costuma fazer, mas eu achei bastante interessante. Eu verifiquei as informações, vi que elas tinham sim relevância, vi que a fonte de informação é confiável e eu achei interessante trazer essa informação para vocês, para a gente ver que tampouco a gente tem que ficar escrachando tanto assim o país, principalmente quando as informações não são confiáveis. Tá legal? Bom, muito obrigado por acompanhar o canal, um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!